Ele nasceu em 3 de maio de 1986 em Pitanga, aqui no estado do Paraná, tem 34 anos, é professor de física, professor e diretor aqui do Colégio Estadual Romário Martins. Hoje, o radialista Márcio Fagundes recebe para um bate-papo essa figura carismática que é o queridíssimo professor João Lucas. Obrigado pela presença, João Lucas. E aí, Marcelo, tudo bem? Obrigado por ter me convidado aí para poder contar um pouquinho da minha história, da minha vida, né? Porque as pessoas conhecem o professor aqui de Piraquara, né? O gestor público, o diretor de escola, mas às vezes não sabe de onde a gente veio, o que aconteceu, qual foi de onde a gente surgiu, qual foi a nossa história, né? E é justamente por isso que a gente trouxe essa figura para cá hoje, para conhecer um pouquinho mais da história dele, para falar lá do passado, onde tudo começou. Você é natural de Pitanga, no interior do estado do Paraná? Sou natural de Pitanga, meus pais se casaram em 85, eu nasci em 86, aí em 87 a minha família se mudou para Juara, no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, no caso, Não, né? Mato Grosso mesmo, lá Mato Grosso. Então ficaram lá, e meu irmão nasceu em 88 e em 1990 meus pais voltaram de lá. Vieram para Nova Tebas. Nova Tebas, no interior do Paraná de novo. Interior do né? Paraná de novo, que é a cidade natal da minha mãe, do meu avô, por parte de mãe. Então, e nesse ano os dois se separaram, acabaram se separando. No ano de 90 eles se separaram, então eu tinha 4 anos. E no ano de 91 a minha mãe se casou novamente com o delegado da cidade. Então ela casou com o delegado e, né, assim a gente teve aquela figura paterna dentro de casa ali com ele. A tua mãe, que pelo que você me falou aí, também é professora, né? Minha mãe é professora de artes, formada em artes, professora de artes, foi diretora de escola, diretora de creche, vou contar daqui um pouco. Então assim, a gente teve dentro de casa e na rua esse regime assim bem militar, né? Meu pai delegado da cidade, meu padrasto delegado, então a gente tinha esse regime assim que tinha que fazer tudo muito certinho, sabe, essa cobrança. Então de 91, né, de 90 até o ano de 2000, a gente viveu em Nova Tebas. Então a minha infância eu passei em Nova Tebas, a vida, né, essa adolescência, essa infância, adolescência foi no sítio, na cidade, jogar bola. Até os 14 anos, no Até caso, os né? 14 Então, anos. assim, uma infância comum, normal, como a maioria dos adolescentes tem aí, né? Isso, assim, um pouco na cidade, um pouco no sítio, porque meu avô tinha um sítio, a gente morava nesse sítio com ele. Então eu vivia no sítio, vivia na cidade, andando de bicicleta, jogando bola, nadando no rio. Soltando pipa, hein? Soltando pipa. Aliás, tem bastante polêmica aqui em Piraquara também com as pipas, mas eu né? não usava cerol, não tinha cerol naquela época, isso aí eu sou contra. Eu vi até uma postagem sua essa semana falando do rolimã, do skate, Andava de né? skate, cara, tudo que um piá faz eu fazia, sempre fiz. Jogava muita bola, sabe, treinava. Cidadezinha do interior é gostoso também por causa disso aí, né? Você cresce livre, né? Cidade pequena, né? Tinha, se não me engano, na época tinha uns 5 mil habitantes, 4 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece É muito todo mundo. diferente que de Piraquara, não, né? Pois é. Então minha vida até os 14 anos eu vivi em Nova Tebas, né? Essa amizade, todo mundo se conhecia, uma cidade bem tranquila, muito segura, Márcio. Então foi bem legal, assim, uma coisa que me marcou muito e que eu trago até hoje, essas raízes aí, sabe, da minha infância. Mas aí o tempo foi passando e a criancinha foi crescendo, o adolescente cresceu e chegou uma hora aí que você teve que buscar o seu caminho também, o seu espaço aí, né? Como é que foi aí essa vinda aqui para esse grande centro, Curitiba e região metropolitana? O que aconteceu? Em dezembro de 2000, finalzinho de dezembro, eu conheci uma menina, a gente começou a namorar e a gente transou. Foi a minha primeira vez dela. Você viu que legal isso aí? Professor trazendo à tona aí esse assunto aí que da gravidez precoce, né? Que isso aí também acontece, né? É uma lição de vida, na verdade. É um exemplo, né? É um exemplo, assim, que a gente às vezes Acho que comenta. até admiro a sua coragem de vir trazer à baila esse assunto aqui, porque muitos jovens passam por esse tipo de problema, assim, não é um problema, e né? às vezes a gente acredita que não vai acontecer com você, mas acontece. Era o que eu pensava, sabe? Não vai acontecer comigo, e aconteceu. Então, com 14 anos de idade, eu engravidei uma menina e ela tinha 13. E daí nesse mês de dezembro, ali engravidei ela. No mês de janeiro, a gente pegou e se mudou para Pinhais. Então nós viemos lá no interior de Nova Tebas para Pinhais, ali na Vila Amélia. E pertinho, Isso aqui, na região vizinha aqui.
E essa menina veio morar comigo, então eu casei com 14 anos de idade, eu tive que casar Já com teve ela. que assumir a responsabilidade cedo, já, né? Sim, com 14 anos. Aí nesse ano de 2001 eu não consegui emprego, Márcio. Aí minha mãe bancou tudo. Com quantos anos você estava nessa época aí? Eu tinha 14. 14 anos, você vê que é a dificuldade que o jovem tem hoje, né? É, Do primeiro 14. emprego, daquele primeiro passo, primeiro registro em carteira assinada, né? Não consegui, cara. Com 14 para 15 anos não consegui. Aí no outro ano, no ano de 2002, eu consegui um estágio no Detran. Aí consegui... Esse Detran aqui de Detran, Tarumã, né? Tarumã, Então eu estava já no segundo ano do ensino médio, em 2002. Aí eu consegui esse estágio no Detran, era das 8 às 2 da tarde. Então não tinha horário de almoço, eu só levava um lanche. E depois das 2 da tarde eu saía de bicicleta e ia até o Alto da 15 numa serigrafia onde eu fazia um freelance. Ali do ladinho, inclusive, né? Isso, Que de é na bicicleta, grande, eu fazia um freelance à tarde. Então em 2002 e 2003 eu tive 2 empregos. Né? Então, segundo ano, terceiro ano ali do ensino médio, eu trabalhava de manhã no Detran e à tarde na serigrafia. Aí terminou 2003, terminei o ensino médio e acabou meu estágio, encerrou meu estágio. Só que eu tive muita sorte, porque já no mês seguinte, em janeiro de 2004, eu consegui um emprego com carteira assinada, de vendedor. E já deu pra você dar aquela respirada. Eu ganhava, pra você ter uma ideia, como estagiário, R$120 na época, né? Aí eu passei a ganhar 300 com carteira assinada. Um salto. Nossa, dobrou. Aí eu falei pra minha mãe, se a senhora continua cuidando da minha filha, que eu vou seguir minha vida, eu quero ir morar sozinho, eu vou... Até porque você precisava construir alguma coisa, né? Aí o que eu fiz, cara? Eu coloquei tudo que eu tinha acumulado na minha vida até então, tudo que eu tinha, coloquei dentro de uma mochila, coube dentro da minha mochila de escola, que era só minhas roupas, e saí, aluguei um quartinho nessa serigrafia que eu trabalhava, que eu fazia o freelance. Fiquei lá no ano de 2004 inteiro, nesse quartinho, pagava R$100 lá. E em 2005 eu aluguei uma casa. Tá? Na região de Pinhais mesmo ainda, né? Não, daí eu aluguei uma casa no Capão da Embuia, bem pertinho ali já. Aí então, em 2005 eu aluguei uma casa e comecei a faculdade de Física. E aonde o teu horizonte se abriu, você falou, opa, acho que eu vou aqui, como você já tinha uma raiz da educação, a família inteira era da educação. Você falou aí pra gente? Aí eu pensei, não, eu vou ser professor, eu gosto de educação, sempre cresci dentro de escola. Mas sempre foi tua paixão ser professor, lecionar, teu sonho era dar aula. Meu avô foi professor, minha mãe é professora, meus tios, na minha família em torno de 15 professores, pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, assim, praticamente uma tradição, então, na família de ter... Aí eu tava como vendedor, falei, mas vou fazer uma faculdade. Então de 2005 a 2008 foi quando eu conheci a faculdade. O que te encanta na educação? Qual que é a parte que você fala assim, puxa, é a parte do lecionar, o ensinar o ser humano? É o transmitir, né? Transmitir informação. Se você tem o conhecimento, você tem que transmitir para outra pessoa, você não pode ser uma ilha. E o conhecimento também não vale de nada se você não dividir ele com alguém também, não, né? Você tem que passar para frente. Então a gente se capacita, aprende para transmitir para os outros. Foi isso que eu aprendi na faculdade. Então nesse período aí de 2005, 2007 eu fiz um concurso do Estado, Márcio. Governo do Estado do Paraná. No Governo do Estado do Paraná, e passei no concurso para professor do Estado. E esse concurso eles foram chamar os professores no final de 2008. Eu tinha acabado de me formar. Então deu bem certinho, assim, quando eles chamaram... Achou certinho. Quando eles chamaram para assumir o concurso, eu tinha terminado a faculdade. Mas aí, nessa época, você não veio para Piracora, você veio para... Eu estava em Pinhais. Eu tava lecionou em Pinhais. Aí assumi o meu concurso numa escola em Pinhais. Aquela parte que ele estava me dizendo ali até fora do ar, a parte do Luizão foi seu professor, né? Então, quando a gente veio morar em Pinhais... Você não sabe que o Luizão também foi professor, Foi professor, eu estudei no Colégio Otília, lá em Pinhais, na Vila Amélia, e o Luizão foi meu professor. Qual que era a matéria que ele lecionava? Se não me engano, era filosofia. Filosofia? O grande Luizão e o nosso grande deputado federal, Luizão, que agora vem, inclusive, para candidato a prefeito de Curitiba. O grande Luizão. Para mim é um orgulho dizer assim para os outros que ele foi meu professor. A família do Luizão, inclusive, que é aqui, da região de Santa Mônica, se não me fala a memória. Sim, eu vou morar no Santa Mônica, ali são vizinhos, sabe? Então, em 2009, assumi esse concurso no Estado, deixei as vendas, trouxe a minha filha para morar comigo, daí ela estava morando com a minha mãe, trouxe ela para morar comigo e comecei, em 2012 a minha mãe assumiu a direção da escola onde a gente trabalhava. Em Pinhais? Lá em Pinhais, que é o Tenente Sprenger. E nesse ano a gente pegou a escola e fizemos uma revolução na escola, sabe, reformamos e tal.
No final do E é ano... mais ou menos aquilo que você está fazendo hoje aqui no Colégio Estadual Romário Martins. Você também já fazia esse trabalho também lá em Pinhais. Quer dizer que isso aqui não é um negócio... Não, eu vim de lá pra cá já com essa ideia. Eu falei assim, poxa, se lá a gente conseguiu fazer com a minha mãe na direção, eu acho que em qualquer outra escola dá. Aí quando eu cheguei aqui, me deparei com uma realidade bem triste naquela escola. E a escola. gente tem as fotos aí, as fotos vão passando na sua telinha aí. Preste muita atenção nas fotos de como era o Colégio Estadual Romário Martins antes, quando o professor João Lucas chegou por ali. E depois, com muito trabalho com o passar do tempo, como é que foi acontecendo a transformação, professor? Você consegue dar uma explanada pra gente ali? Consigo. Porque eu me lembro ali que a parte de trás da escola era toda sucateada. Era. A quadra de esportes era sucateada também. Era fechada. Então eu cheguei em 2013, a escola estava bem sucateada. Aí a gente começou um movimento de mutirão com os alunos. Os alunos começaram, a gente começou a pintar uma sala ou outra. A gente vou mostrar as fotos ali. Fizemos as fotos já estão passando na tela aqui. Estão passando aí, né? Fizemos um mutirão para reformar um salão de educação física e assim a gente começou aquele movimento dentro da escola, reformamos o banheiro das meninas, sabe? Reformamos uma sala, pintava e os alunos cuidavam. Porque quando o ambiente é mais agradável, o aluno ele entende melhor, ele passa a ser um ambiente agradável, ele vai ter mais prazer em vir para a escola, sim. Ele sabe que ele vai chegar lá, ter um lanche legal para ele também, isso também ajuda, tem uma sala de informática, tem um auditório. Foi o que a gente fez, sabe? Então a gente pegou uma escola toda desestruturada. Em 2016 eu assumi como diretor auxiliar do colégio. Montamos uma equipe lá de 3 diretores, né? Só que é aquilo que eu digo pra vocês, gente, uma andorinha não faz verão. A gente só conseguiu essa mudança radical no colégio porque todo mundo vestiu a camisa. Sabe? Todos os funcionários, o Grêmio, os alunos, os professores. Grêmio estudantil, tá? Aí também outra coisa que é muito importante aí dentro das escolas, o Grêmio tem uma função muito importante, né? Cara, eu fiz parte do coral da escola, eu fiz parte da fanfarra da escola, eu fiz parte do time dos jogos escolares da escola, eu fui do Grêmio estudantil, eu fui o líder de sala. Foi capitão de time também, capitão do time. Aliás, já que você está puxando para essa parte do esporte aí, o esporte também, que é uma das bandeiras aí que o professor João Lucas defende dentro do Colégio Estadual Romário Martins aí, que é a educação através do esporte, né? O esporte salva, né? Salva. A gente teve vários exemplos dentro da escola de meninos assim que a gente via que estava se perdendo nas drogas, alguma coisa errada. O esporte ele consegue recolocar o jovem no ciclo social. Às vezes aquele jovem talvez que é depressivo, que está lá trancado dentro do quarto e fala, opa, tem um negócio aqui para mim. Se encontra. Inúmeros alunos se encontraram no esporte, nas modalidades que a gente tem dentro da escola, nos projetos. Dentro desta bandeira do esporte, professor João Lucas, diga para nós quais são as modalidades aí que estão disponíveis aí dentro do Colégio Estadual Romário Martins. Olha, para você ter uma ideia, a gente tem o time de basquete que ficou entre os 10 melhores do estado, já nos jogos escolares, na fase final do Paranaense, então entre os 10 melhores. A gente tem o time de vôlei, que é tricampeão da fase regional aqui, dos jogos escolares. A gente tem o time de futsal, a gente tem tênis de mesa, a gente está implantando agora o xadrez também, sabe? Então, tudo tem badminton, tudo que você precisa de material esportivo a gente consegue. O Colégio Estadual Romário Martins, ele está indo um dos principais rankings também no nível de educação no estado aí, né? A gente recebeu em 2017 o prêmio Gestão Paraná como terceira melhor escola pública do estado. Eu queria dizer para você que o professor João Lucas não é somente um diretor e um professor, ele é um gestor. É gestor. Por isso que se você olha a educação dessa forma, como uma gestão, é diferente. Ele já fez isso lá em Pinhais, está fazendo aqui agora. E a gente começa agora, a partir desse momento, a entrar naquele outro assunto que essa semana aí, o senhor colocou o seu nome aí como pré-candidato a vereador aqui do município de Piraquara. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente aí sobre esse novo desafio. Pois é. O senhor acha que através da educação é possível que a cidade de Piraquara ela dê um salto aqui no... O que acontece? Eu era uma pessoa também assim um pouco desmotivada com o governo. E quando eu assumi um cargo que eu poderia ter a condição de gerir o dinheiro, de fazer alguma coisa, eu vi que dá para fazer. De órgão público eu tenho como ir para frente, sabe? Com uma gestão honesta, com prestação de contas, com tudo bem certinho a gente consegue. Então depois que eu tive essa experiência no Romário Martins, a gente conseguiu fazer um órgão público dar certo, eu pensei assim, puxa, será que uma Câmara Municipal também não dá certo? Será que às vezes se eu estiver lá eu não consigo fazer algo melhor por todos? Porque eu fiz por 1.700 alunos,
que é a média que a gente tem lá dentro da escola. Aí eu pensei, será que não dá para expandir esse trabalho agora, a gente fazer aí por 100 mil pessoas, que são os habitantes do nosso município, ou crescer um projeto maior? A gente já viu que deu certo ali num grupo pequeno de pessoas. Se a gente fizer isso para muito mais. Então eu tive a experiência que deu certo e é o que me motiva a ser pré-candidato a vereador aí esse ano. Ele é engajado com a comunidade, engajado com a bandeira do esporte, engajado mais do que nunca com a educação. Sim. Você pode, o que a gente pode Com a esperar aí? saúde. Vou fazer uma pergunta aí, pessoal agora. Posso fazer uma pergunta, pessoal? Claro. O que a gente pode esperar aí do professor e diretor João Lucas como vereador, se assim você tiver essa oportunidade? Né? Cara, eu quero representar o que o povo precisa. Sabe, Márcio? Eu vejo assim que cada região da cidade tem uma necessidade. Às vezes eu moro em Araçatuba, mas visitei pessoas, conversei com pessoas de outras regiões, assim, eu vejo que cada região às vezes tem uma necessidade diferente da outra, sabe? Então a gente tem que sentar, conversar com as pessoas e a partir daí montar um plano de gestão em cima do que a população precisa para a sua região. Entendeu? Se é uma creche, se é um poço, se é um asfalto, se é uma iluminação pública, sabe? Aí a gente tem que ir atrás disso daí, né? Mas, claro, tem que ficar bem ciente de qual que é a função do vereador, né? Qual que é o papel do vereador. O vereador, aliás, que ele é um legislador, um fiscalizador. Fiscalizador, né? Não é o cara que vai ficar pagando o botijão de gás, não é essa a finalidade do vereador. Para encerrar, professor, agora eu queria que o senhor desse um recadinho agora para os alunos, né? Porque os alunos estão aí em quarentena e as aulas temporariamente estão suspensas, né? Então, Para encerrar aqui, eu queria que ele deixasse um recadinho para os alunos e eu volto rapidinho aí. pessoal, as aulas estão aí, né? A gente teve a pandemia, infelizmente, mudou o método, evoluiu. Eu acredito que foi uma evolução a gente ter passado para esse método EAD. Usamos uma plataforma do Google agora aí para fazer os estudos. Tem várias ferramentas também para quem não tem acesso à internet, mas tem que estudar. O caminho é esse, sabe? Para mim, o que me abriu as portas da minha vida foi o estudo, sabe? Então, é o conselho que eu dou que meus alunos estudem. Esse foi o professor João Lucas, professor e diretor do Colégio Estadual Romário Martins. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigado pela presença. Volte mais vezes, é sempre muito bem-vindo aqui nos estúdios da FM Publicidade e Propaganda. A gente fica por aqui, voltamos aí no decorrer da semana com mais bate-papos para vocês aí. Beijo carinhoso, fiquem todos com Deus aí. Até uma próxima. Falou, até mais.